Boa tarde, boa noite. Tá no meio do caminho, eu diria, né, Jun? Tudo certo por aí? Tudo aí. Me ouves bem? Deixa eu só aumentar o meu retorno aqui. Você tá me ouvindo também? Te ouço bem, agora aumentei meu retorno também, ficou maravilha. Perfeito. Então, eu fiz uma primeira entrada fake, eu falei pro pessoal, tinha entrado um primeiro pessoal antes de eu conseguir te chamar, mas o pessoal já Uhum. tá voltando tudo, já não abandonei ninguém pelo caminho. Eu espero, pelo menos, né? Que é muito injusto com o pessoal que já estava nos aguardando aqui. Mas assim, então eu aproveito já te agradecendo, né? Mais uma vez, eu já te agradeci entre nós, mas acho muito importante agradecer publicamente, porque eu tenho certeza que para mim vai ser algo, né, a contar para as próximas gerações, assim, né? Então, eu espero que a gente possa, né, também de alguma maneira contribuir para o geral e de certa maneira eu fico sempre curioso, né? Que faz parte até de entender o teu aceite, assim, digamos, né? Ah, como é que tu pensasse, né, essa ideia, porque eu me dei conta, na hora de estar relendo, né, o teu trabalho, o meu texto lá também, e que aí me caiu a ficha do aniversário do desfile. Eu não lembro, sinceramente, de já ter comemorado um aniversário de desfile, assim, né, mas nesse caso eu acho altamente digno, assim, né? Então, nesse contexto, que é importante que todo mundo saiba, assim, né, se eu não fiz as contas erradas, são 16 anos, né? Eu tinha a impressão, isso é a primeira dúvida já, né? Já te saudando, depois, né, tu quiser falar as tuas saudações, mas se o desfile em si tinha o nome, era Desconstrução, o nome do desfile? Isso é uma coisa que me ocorreu, eu botei na cabeça que era, mas não tenho certeza absoluta, porque depois eu sempre tratei como a costura do invisível, mas que daí é o título do livro, né? Sim, sim. Então, primeiro, te agradeço, né? E por favor, João. Bom, eu que agradeço o convite, né? Essa é a primeira live que eu realizo. Você conseguiu romper com um ciclo de silêncio com relação a esse tipo Olha, de mídia, né? Porque basicamente o que eu faço são, através de Zoom e esses recursos digitais, são mais reuniões. Dificilmente eu concedo uma live, mas em consideração você ser meu aluno, né, e ter feito uma excelente análise sobre o desfile, e também porque hoje você relembrou, 17 de julho de 2020, fazem 16 anos, né? Porque exatamente até para alinhar todo mundo que está na live, há 16 anos atrás, em 17 de julho de 2004, né? Então, eu só vou rememorar um pouco, porque algumas pessoas talvez não tenham exato, exato. conhecimento do desfile, até para que todos estejam alinhados, né, nesse percurso que a gente vai fazer. Então, foi em 17 de julho de 2004, no São Paulo Fashion Week. Para quem não sabe, é o maior evento de moda da América Latina. Nós realizamos uma performance, um desfile, né, em que elaboramos roupas todas feitas na mais simples das matérias, em papel. Então, foi um grande choque, porque imagina, você vai num evento de moda esperando ver cores, estampas, tendências, e nós apresentamos um desfile literalmente em branco, em folhas de papel vegetal, que é um material translúcido, permite então esse ar etéreo. Nós realizamos uma performance que foram 15 roupas, nós demoramos 700 horas para fazer essas peças, quase uma tonelada de papel, e ao final do desfile, tudo aquilo foi rasgado. Para que as pessoas possam entender o contexto, né, de como isso foi construído, né, essa é um breve resumo do que foi a performance, né? A gente disponibilizou no YouTube, tem tanto Uhum. o desfile quanto o documentário, né, de como foi todo esse processo, né, como que foi a concepção, a construção, né, de uma coisa um tanto quanto épica, pegar uma matéria tão delicada e frágil e que não é parte, vamos dizer assim, do processo de construção normal de um ateliê, a gente ter ousado fazer um projeto como esse.
E foi bem interessante, porque literalmente naquele momento nós transportamos as pessoas daquela sala de desfile para um outro lugar. Foi uma experiência interessante porque as pessoas elas foram levadas para um local totalmente lúdico, onírico, e nesse espaço elas foram capturadas pelo roteiro que nós criamos. E, de repente, ao final, quando tudo parecia que havia terminado bem, nós literalmente rasgamos, né? Destruímos com tudo aquilo que havia encantado as pessoas. Então, eu vou falar brevemente sobre o que foi o desfile, que seria resumidamente isso. Perfeito. Tiveram reações bem impactantes, né? Eu tive um feedback imediato, né, ao final do desfile, porque assim que o desfile terminou, os camarins eles foram invadidos pela imprensa ávida por saber, né, a motivação, né, e eu fui abordado como se eu fosse um terrorista, um criminoso, né, lá nos camarins, e aquilo eram câmeras para tudo quanto é lado, e pelo monitor, que é da onde nós acompanhamos o que acontece na passarela, porque nos camarins você não tem a visão do palco, né? Uhum. Tem um monitor de onde você acompanha o que está acontecendo para controlar a técnica, saber se é a hora de soltar essa modelo ou não, enfim, pedir para baixar a luz. Você tem um monitor de onde você acompanha. Então, durante a entrevista que eu estava concedendo aos inúmeros repórteres e jornalistas, eu pude vivenciar um momento que foi mágico. Foi quando eu vi que pessoas desse universo da moda que eu jamais imaginaria, que desceriam do salto alto, Uhum. baixariam o nariz empinado, eu vi literalmente a sala inteira de joelhos, recolhendo os fragmentos que haviam sobrado do desfile. Né? Tanto é que, ao final, eu imaginaria que teria que contratar uma caçamba para retirar tudo, porque foram 1 tonelada de papel entre figurinos, roupas e cenografia. E, no final, eles levaram todos os resquícios que sobraram, todos os fragmentos que estavam lá foram levados como uma memória, um índice daquele momento. E isso foi bem impactante para mim, porque naquele momento eu vi que o desfile tinha funcionado. Uhum. Sempre que o rasgo não era um fim, né? O rasgo era um começo. Exato. Era o momento do insight que a gente queria que as pessoas tivessem, né? Porque a suspensão da realidade que nós levamos às pessoas, quando ela foi rompida, era onde haveria a desconstrução, como você colocou. E o nome do desfile original, ele era Desejos. Ah, desejos. Porque havia essa ruptura entre o objeto desejado e a impossibilidade, uma vez que ele foi destruído. E tudo mudou nesse lapso de tempo entre o desfile e a edição do livro. E, especificamente no dia do desfile aconteceram 2 fatos bem marcantes, que foi o momento em que um jornalista que nós sempre convidamos, que senta na primeira fila, né? Essa jornalista entrou nos camarins para me entrevistar junto com a equipe, com o microfone na mão, e ela ia me perguntar algo, e ela desabava, começava a chorar, me abraçava. Aí ela Nossa. voltava, dava passos para trás, ia me entrevistar, ele não conseguia elaborar a pergunta. Aí ele fez um sinal, né? Me abraçou, que no dia seguinte ele me ligaria. E no dia seguinte ele me relatou, olha, ontem eu não consegui entrevistá-lo, porque você me tocou profundamente. Eu sempre sento na primeira fila e eu comecei a relatar, né, na minha matéria o que os meus olhos viam. Né? Eu comecei a colocar roupas do século XIX, era uma matéria diferente que aos poucos eu fui descobrindo que era papel, modelos com peruca Playmobil, e de repente quando você rasgou, eu não consegui me levantar, né, da plateia. Depois de algum tempo, finalmente, quando eu consegui, fui tentar te entrevistar, mas eu não conseguia, porque você, naquele momento,
conseguiu romper com algo que havia me anestesiado. Eu estava ali, como jornalista, relatando o que os meus olhos viam, mas eu perdi a sensibilidade de enxergar, né? E você me lembrou naquele momento, porque um dia eu decidi trabalhar com moda. Então, quando ele me falou isso, eu percebi que o desfile ele conseguia trazer as pessoas para essa consciência que havia se perdido. Então, foi um momento assim bem impactante. E no próprio dia do desfile, assim que terminamos a performance, no momento em que eu saía, já altas horas, até finalizarmos todas as entrevistas, desmontarmos o camarim, no momento em que eu saía do prédio da Bienal, uma senhora da faxina, eu identifiquei que era da faxina porque eu vi que ela, ao longe, estava com uma vassoura na mão, né? Uhum. E ela gritou meu nome. E ela jogou a vassoura e saiu correndo na minha direção. Eu não sabia se eu corria ou se eu ficava, mas como ela jogou a vassoura, eu achei que não haveria problemas, né? Aí, quando ela chegou bem perto de mim, eu estendi a mão para cumprimentá-la e ela me abraçou. E ela me parabenizou pelo desfile. A primeira reação que eu tive foi de surpresa e feliz por ela ter conseguido entrar na sala de desfile e assistir o desfile. Eu perguntei, mas como que a senhora conseguiu entrar na sala de desfile? Porque é algo super restrito. Geralmente, eu tinha até que conseguir o ingresso para que minha própria mãe pudesse entrar, né? Era Uhum. bem complicado, porque a maior parte dos ingressos que eu tinha, dos convites, iam para patrocinadores, né? E quem realiza o desfile sempre fica com uma quantidade muito pequena. Ela falou, não, não consegui entrar, mas é que na hora do seu desfile ele foi transmitido simultaneamente, né? Em todos os telões. Eu estava diante de um deles e pude assistir o seu desfile. Aí eu falei, que legal, e o que a senhora achou, né? O que a senhora entendeu? E ela, na simplicidade, ela me disse, olha, eu entendi o que você quis dizer através daquele rasgo é que não importa o que as pessoas têm por fora, importa o que elas têm por dentro, importa o que é invisível. E aquilo ficou na minha cabeça. E, posteriormente, a gente, na hora de editar o livro, eu lembrei dessa história e eu adotei o título A Costura, né, do Invisível. Uhum. Então, basicamente, fazendo assim, um breve histórico para que as pessoas entendam o impacto que foi o desfile, depois as pessoas podem acompanhar. Eu acho que isso já meio que alinha todo mundo dentro dessa sua proposta do dia de hoje. Todo mundo já mais ou menos sabe o que foi o desfile, algumas reações, né? Literalmente, eu não previ o que iria acontecer depois, porque imagina, você sabe, imaginar que vai dar certo um negócio desses ou vai dar errado, eu não sabia, eu fiz porque enfim, na vida a gente sabe que tem que fazer naquele devido momento, aquela ação, aquela atitude. Então, eu Mas decidi se tu fazer. pensasse agora, o dar errado, tu acha que poderia ter sido o quê, João? Só não ter repercussão ou ser muito negativo? Eu acho que poderia ter sido totalmente visto como mais uma excentricidade, Ah, né, de um artista do mundo da moda, quando o objetivo não era nada disso. Felizmente, houve o entendimento, acho que o tempo, a história ao longo do prazo, assim, ela vai delimitando e catalogando devidamente as coisas, né? Então, eu não tinha a menor noção do que seria a expectativa, o entendimento das pessoas. E foi bem positiva o entendimento, né, os desdobramentos posteriores. Desde então, eu fechei, teoricamente, uma porta e se abriram inúmeras outras formas de abordar, de me relacionar através da moda, através desse trabalho meu, né, em outras frentes. Então, desde uhum. 2004, o meu universo, que era antes ser uma marca, ser uma confecção, que eu encerrei naquele momento, abriram inúmeras outras oportunidades. E você me pediu uma reflexão, Isso, né, como é que agora atualiza, né? em 2016, né? É, eu vejo que de lá para cá, eu diria assim que pouca coisa mudou. Na verdade, a expectativa minha hoje
fazendo uma análise sobre projetos, sobre rupturas e rasgos, né? Uhum. Quebra de linearidade. Eu acho que todo artista, todo projeto procura, de certa forma, propiciar esse renascimento através da sua doação, né? Através da sua Uhum. morte. Eu acho que o rasgo ele era um pouco isso. Eu vejo que as coisas não mudaram. Mas eu acredito que hoje nós temos uma situação bem interessante em 2016, no meio dessa, em 2020, né? Uhum. Eu lembrei dos 16 anos, Sim, sim. 2016. Mas em 2020 a gente tem uma situação assim que eu acho ela muito ímpar e que ela pode ser, nesse momento, a gente até pode costurar, né, aproveitando essa live, uma experiência. Né? Imaginem que nós vamos costurar no invisível a partir do momento que é o agora. Né? Em 2004, quando eu realizei o desfile de papel, a moda estava assim no ápice do início do fast fashion. Era o momento em que havia essa efervescência, onde tudo era possível, né? Que o mundo se abria, mas ao mesmo tempo muita coisa era eclipsada por aquele momento de histeria coletiva. Né? E nós temos hoje, em 2020, uma situação muito similar, com toda essa conectividade, com todas as possibilidades de experiências. Né? A gente vive hoje, eu imagino que várias pessoas que estão nos vendo estavam no ápice, né, tanto de conquistas, de realizações, quanto talvez num ápice negativo, né, de ter que se Uhum. reinventar, né, vivendo cada um o seu questionamento, as suas dúvidas. Enfim, vivíamos numa curva onde, de repente, cada um dentro do seu trajeto, né, dentro do seu percurso pessoal, quer seja para cima ou para baixo, enfim, nós fomos literalmente rasgados, nós fomos Uhum. transportados, né, em containers que são os nossos lares, as nossas casas, para dentro de um grande navio cargueiro. Né? Hoje eu vejo que está todo mundo isolado, está todo mundo, entre aspas, confinado, nós fomos sequestrados, estamos sendo levados para algum lugar. Hoje é muito complicado as pessoas entenderem que lugar é esse. Ainda nesse momento, Uhum. ninguém ainda saiu, né, desse grande barco em que nós nos encontramos. Ao contrário do desfile de papel, que eu acho que foi um evento marcante, e analisando historicamente todos os momentos históricos, né, quer seja 11 de setembro, quer seja a Uhum. Primeira Guerra, a Segunda Guerra, em termos religiosos, né, ou a iluminação de Buda, ou a crucificação e o renascimento de Cristo, né, ou na filosofia hindu, a saga de Arjuna, tudo aquilo que a gente tem de morte, ela é muito instantânea. As pessoas simplesmente testemunham e ela é banalizada. O rasgo, as pessoas vêm, saem de uma sala de desfile e vão para sua casa e voltam para a sua vida. As pessoas veem o Cristo sendo crucificado e continuam, foi o Nazareno que foi crucificado e voltam, Uhum. a vida continua. Teve 11 de setembro, então nós nos acostumamos com os rasgos, com as rupturas que acontecem e digerimos de uma forma talvez um pouco superficial. Essa, vamos dizer, essa não permanência nesse estado latente de morte, que é o que nós estamos vivenciando agora, talvez seja uma grande diferença desse momento. Eu acredito que nós estejamos, nesse momento, fazendo uma costura de um invisível, onde a permanência nesse limbo, que não é tão instantânea quanto essas outras Uhum. experiências históricas, que foram muito um fragmento, um traço momentâneo, eu acho que vão propiciar, sim, aquilo que, tudo isso que historicamente eu falei, que não mudou absolutamente nada, mude. E é óbvio que quando essa mudança acontecer, não significa que nós
não entremos novamente num ciclo, porque é natural, né? Existem momentos de alto e baixo, e tudo é cíclico. Então, mas eu acredito que esse momento, quando todo mundo sair dessa quarentena, onde o convívio com a dúvida, com a incerteza, foi por um período muito maior, né? Foi muito maior que a Arca de Noé, né? Foram 40 Aham. dias e 40 noites. Nós já estamos aqui há mais de 100 dias, né? Todos nessa arca, perdidos em relação ao que é o futuro, aonde que nós vamos ser deixados. Eu acho que isso vai permitir que as pessoas tenham um pouco mais de noção sobre, não uma retomada, porque retomada para mim significaria continuar no mesmo caminho, né? Uhum. Mas realmente haver um renascimento, haver uma mudança, que era o que eu gostaria que acontecesse quando, entre aspas, eu sacrifiquei, né? Fazendo uma analogia com o seu trabalho, o cordeiro, assim Uhum. como outros cordeiros já se passaram e não mudaram nada, quem sabe essa experiência onde todos nós estamos sendo e passando por essa imolação, por essa, vamos colocar, por esse rasgo prolongado, traga realmente uma mudança, né? Então, eu acredito que é uma perspectiva interessante analisar comparativamente o desfile de papel com outros eventos históricos, mais importantes até, que não trouxeram mudança significativa para esse momento, que eu acredito sim que possa trazer uma mudança significativa. Eu li recentemente uma matéria do Capra, do Fritjof Capra, né, Uhum. né, que ele fala sobre a possibilidade de um novo mundo a partir, visto em 2050, sobre 2020. Né? Eu compartilho muito do que ele coloca. E eu tenho uma visão muito clara de que, a partir desse momento, né, onde está havendo essa ruptura, que é uma ruptura que ela não é algo tão onde as pessoas vão simplesmente passar batido ou serem não se envolverem, todos estão envolvidos. E é uma ruptura que ela é global, ela atinge tanto quem é excluído quanto quem estava incluído. Ela atinge Uhum. de uma forma assim todos os gêneros, todas as classes sociais, todos os graus de desenvolvimento. Então, eu acho que é uma possibilidade grande, principalmente para a grande massa que está realmente sendo atingida, né, iniciarem uma grande mudança. Uma mudança estrutural, porque não adianta a gente ter uma retomada daquilo que estruturalmente nos conduz sempre aos mesmos resultados. Essa mudança estrutural que eu falo, eu vejo que sempre se reconstrói a partir de um único epicentro, né? A economia global sempre ela é um paineco, um pico que beneficia Uhum. apenas um centro, excluindo uma grande borda. Eu acho que hoje nós podemos pensar que isso é um modelo falido, né? Porque essa pandemia vai acentuar mais ainda as bordas, que foram muito mais afetadas do que Uhum. pelo centro. Então, eu acredito que seja a hora de nós termos uma divisão muito mais, vamos colocar, daquilo que as pessoas já falavam, que era economia local, Ah, sim. onde hajam, vamos colocar, outros pontos de referência que se beneficiam de uma economia global, né? Eu acredito muito que, enquanto nós trabalharmos nesse modelo, que, entre aspas, é algo todo centrado no benefício de poucos e na destituição, né, de empoderamento daquilo que realmente é a base, sempre vai ser frágil e sempre a gente vai ter momentos como o que nós estamos tendo agora. Então, a partir do momento em que todo esse poder ele for compartilhado, onde hajam epicentros periféricos, aí sim nós vamos ter uma base mais sustentável, né, mundial. Então, eu espero que isso aconteça, né? Era uma expectativa minha quando eu fiz o desfile de papel,
enfim, não funcionou. Eu acho que talvez esse momento seja o grande rasgo. Então, assim como você finaliza, né, na sua matéria falando sobre ainda há um invisível possível no real, eu acredito Uhum. que esse seja o invisível, né? É a grande massa que eu acho que será capaz de estruturar uma nova sociedade, uma nova economia mais justa, mais compartilhada, né? E realmente, eu diria, sustentável. Então, Acho resumindo, interessante. Não, João, fantástico, porque assim, ó, quando eu pensava no teu rasgo lá, na hora da ruptura da tua obra, mas que era a ruptura então simbólica com esse sistema, com essa estrutura, melhor dizendo, né? Eu gosto muito da noção de estrutura, né? A impressão que me passava, e era a aposta que eu fazia ali, era que realmente assim, o que causava ali era uma vertigem, assim, né? Assim, na medida em que aquilo que tu construía, uma estrutura possível de um vislumbre fantástico, tu rompia o tempo em que aquilo naturalmente, pela lógica de mercado, seria jogado fora. Assim, eu sempre entendia meio desse jeito, né? Tu não permitiu, tu jogou fora, entre aspas, tu rasgou na nossa frente enquanto a gente ainda estava fascinado, né? Mas a tua aposta agora é interessante, porque na verdade então não é pela essa vertigem de ter encolhido o tempo, né? Mas essa extensão do tempo, então, né? Como tu falou, essa arca de Noé multiplicada, sei lá qual potência aí, né? É que vai fazer com que talvez a gente tenha que, ou não consiga, né? Escapar agora de alguma mudança estrutural de fato, né? Achei muito é, bacana. sim, sim, eu vejo que agora nós temos essa grande oportunidade, né? Até porque eu imagino que todas as pessoas foram abaladas por esse grande cataclisma que está sendo essa pandemia, né? Isso está fazendo com que todos tenham que se reestruturar. E a grande questão, eu acho que fica até um pouco uma lição da Segunda Grande Guerra Mundial, que é não nos Uhum. pegarão de surpresa novamente, né? Se as pessoas realmente implantarem isso, entenderem que a partir do momento que eles concedem poder, eles abdicam, né, da sua própria potência, isso vai acontecer novamente. Pois é. Então, a ideia é que isso não aconteça novamente. Para que isso não aconteça novamente, nós precisamos gerar todo um sentimento de pertencimento, de empoderamento de verdade. Mas isso não vai acontecer se tudo estiver centralizado em sonhos que não são nossos, em indústrias culturais, enfim, a arte que não é nossa. Eu acho que é uma grande possibilidade de nós começarmos a pensar em ídolos locais, em exemplos, em economias. Hum. A revolução tem que vir da periferia. Essa revolução periférica no Brasil, que é tão grande, né? E no mundo, vamos pensar, que é muito mais pobre, muito mais excluídos, eu acho que possibilita toda uma reinvenção, né, da nossa sociedade mesmo. Ou então a gente vai ficar sempre reféns, né? Porque nós estamos sempre outorgando o nosso poder a terceiros, né? Uhum. Através da globalização. Tudo bem, eu posso entender que a globalização ela é interessante, mas a partir do momento em que eu tenho uma representatividade, só que essa representatividade ela está sendo anulada, né? Nós estamos literalmente perdendo, eu acho que uma grande oportunidade a cada instante. Eu acho que nós Uhum. temos que fazer uma revolução pensando que a revolução não pode ser de cima para baixo ou de um centro. A revolução tem que ser periférica, onde nós temos muito mais estrutura. Parece quase que movimento sem terra, coisa do gênero, mas Sim. é uma coisa meio socialista, talvez, comunista, enfim. Mas eu vejo que tem uma conexão realmente histórica, né, da gente perceber que a economia sempre vai girar, né, se ela não for local, em torno do interesse, vamos dizer, de um império, né, enquanto o mundo se torna uma grande colônia. E isso é interessante, nem para quem detém o Uhum. poder, quanto para quem é periférico, porque isso cria graves problemas de fronteiras, de imigração, de terrorismo, né, de desigualdades, e eu acho que é o grande mal do século. Então, se a gente entender que rasgos são necessários
porque eu acho que todo caos, toda desordem, toda desorganização, na verdade, é organizadora. A grande Uhum. questão é, se nós estivermos anestesiados, né, nós vamos perder essa oportunidade. Eu acho que a partir do momento que todo mundo perdeu, acho que ninguém mais tem nada a perder. Eu investiria realmente nessa nova visão. Então, o meu rasgo hoje é esse. Que show de bola. E tu só uma dúvida metodológica quase assim, né? Tu acha que essa descentralização da comunicação que as redes, a virtualidade possibilita, né? Tu acha que ela favoreceria essa? Talvez é mais difícil cooptar todo mundo para o projeto centralizador, assim? Ou não há garantias, assim? Realmente a gente tem que batalhar por esse novo espaço, assim, né? O Essa que nova eu forma, na vejo, verdade, né? por mais que a gente fale que a comunicação ela está descentralizada, que todo mundo tem acesso, em muitos lugares as pessoas mal têm um celular Verdade. ou têm uma internet decente. Eu entendo, né, a partir de experiências que eu tenho realizado de projetos sociais, periféricos, é que existe um isolamento, né? Existe uma situação em que a pobreza é utilizada para tornar as pessoas reféns. Isso não funciona Uhum. apenas, vamos dizer, politicamente, mas economicamente. De várias formas, a pobreza é interessante para você manter poder. Uhum. Então, eu acho que, primeiro, até faz parte dos projetos da ONU erradicar a pobreza do mundo. Perfeito. Então, a partir do momento em que você cria uma nova sistemática, né? Óbvio que é um projeto, é um pensamento assim estrutural, porque nós teremos que Uhum. rever como que se move a economia para que os recursos locais permaneçam locais também, né? Porque existe sim geração de renda, mas tudo isso afunila para um grande centro. Por mais que haja renda periférica, ela afunila para a mão central, né? Exato. E aí que eu acho que nós precisamos todo um trabalho, né, de educação, de cultura, né, para modificar essa base. Porque a partir do momento que as pessoas perceberem que existe, na verdade, uma ilusão sendo vendida, e com isso os sonhos se tornam inatingíveis, né, é uma grande mudança, quando as pessoas passam a ter consciência. Então, eu vejo que a educação é um ponto importantíssimo, né, dentro dessa, vamos chamar, dentro dessa questão prática que você me perguntou, Uhum. né? Eu acho que tem que haver uma vontade política. Eu acho que é um grande momento para a gente repensar sobre educação e cultura nesse país, porque somente assim, né, nós vamos realmente ter uma Uhum. nação, né, e não uma estrutura como a que nós temos hoje. E de fato, né, pensando literalmente agora, a gente tem, bem dizer, né, um Ministério da Educação à deriva, a cultura virou uma secretaria, né, não tem nem estatuto de ministério, pensando no momento atual mesmo é muito, dá para pensar, é muito ruim, mas é quase como se pensasse, a cadeira está vaga, realmente, né, há que se tomar posse, assim, porque eu fico pensando, então, há uma perspectiva de micropolítica mesmo, sim, então eu aqui nas minhas atividades diárias, como professor, psicólogo, coisa e tal, é, tendo essa clareza ou essa direção, tentar contribuir, mas é necessário essa lógica estrutural, como tu falas, né? Também tem que ter um plano, não sei se é maior ou de uma amplitude maior, né? Para poder, em conjunto, fazer com que isso aconteça, né? Eu acho que já tem um grande ponto de partida agora, né? Você como psicólogo sabe a importância da morte, da perda, da ruptura. Exato. E literalmente agora nós estamos vivendo uma grande morte que ela não vai passar desapercebida, porque o luto, né, esse período de latência entre vida e morte, ele está sendo extremamente prolongado, como eu até coloquei em termos Exato. comparativos com outros momentos históricos. Né? Literalmente a gente está sangrando e morrendo aos poucos. Eu acho que não vai ser uma morte, né, no sentido não Uhum. tétrico da palavra, mas de rasgo com o velho para início do novo, que não vai passar em branco. E quando terminar todo esse ciclo, eu acho que a gente não vai simplesmente ser displicente com esse renascimento.
a gente não vai querer retomar. Eu acho que a gente vai ter que pensar profundamente sobre... Talvez seja um pouco utópico essa minha forma de ver, mas eu acho que todo artista ele se baseia nessa esperança, né? Uhum. E alcançar vamos chamar, esse momento divino, né? De você falar, conseguir iluminar, conseguir trazer luz. Mas a minha visão é essa, que eu acho que pode sim, depois desse luto prolongado, quando as coisas acabarem, as pessoas terem consciência. Mas acho que a consciência ela vai ter que vir, é quase que um pedido meio de um grande milagre, vai ter que vir de uma base periférica, que ela é a Entendi. sustentação de todo o centro. Se nós não comprarmos mais mentiras, se nós começarmos quando eu digo nós, eu me incluo na borda, né? Se Sim, toda sim. essa grande borda lá do mundo, né? Porque a gente não é primeiro mundo, infelizmente, mas mesmo, e se fosse, eu pensaria de cima para baixo, mas achatando para dividir. Como nós estamos na borda, eu penso na borda e engolir o centro. Então, Uhum. a borda precisa ganhar poder. E até estrategicamente, as pessoas, politicamente, elas sabem da importância da borda. Tanto é que você vê em produções de material cultural, sempre há inclusão das minorias. Primeiro dos negros no cinema, depois dos asiáticos que estão sendo incluídos, porque eles formam uma grande massa necessária para Uhum. manter a sustentação, né, da arte midiática. Então, agora a gente entra, tudo bem, já que eles apontam essa importância, nós temos que ganhar e tomar poder, né? Uhum. Literalmente, eu acho que a mudança vem dessa, dessa outra estrutura que não é mais a estrutura central. Porque da estrutura central, eu acho que se não fosse pela impossibilidade de contenção, né, dessas rachaduras que estão acontecendo, nada mudaria, né? Uhum. É sempre aquele pensamento de explorar, né, o mais fraco. Infelizmente, o mais fraco é a maioria, ou Exato. felizmente. Então, se felizmente a gente entender isso, eu acho que sim, a gente pode pensar em mudanças, né? Eu não vejo a hora de poder retomar projetos, né, com esse foco, Uhum. atuando nessa área agora, porque eu acho que é daí que vem a mudança. Bacana. E pelo que eu entendo, não haveria um modelo específico. Esse que é talvez a dificuldade, ou a beleza, na verdade, né? Para essa lógica da tomada da periferia pelo centro, porque como seriam localidades, né? Não necessariamente um mecanismo que, né, funciona para a nossa localidade, funcionaria para outra, né? Mas é o respeito do funcionamento da própria localidade que seria o princípio, pelo que eu entendo, né? Os valores, como tu Sim, falou, sim. os ídolos, as referências, né? Sim, uma economia forte não é uma economia de monocultura ou mono, Exato. mas é uma economia, né, da diversidade. É uma economia que se sustenta, né, em várias bases. E aí sim nós teríamos uma economia forte, uma sociedade estável, uma sociedade mais justa e igual. E as pessoas, elas se sentiriam, eu imagino, numa situação como essa, fazendo parte de um grande ecossistema, né? O que nós estamos é acabando com toda a diversidade, em todos os sentidos, né? Ecológicos, sustentáveis e sociais também, porque nós Uhum. estamos excluindo aquilo que não se encaixa. E tem muito mais coisa que não se encaixa do que as coisas que se encaixam, né? Então, É, seguramente. né? Esse rasgo que está acontecendo agora é um momento extremamente propício. Então, a analogia que eu faço entre o desfile de papel, né, de 2004, a partir desse grande, vamos chamar, desfile de papel pandêmico, aonde os sonhos foram rasgados, né? Os Uhum. sonhos individuais ou talvez as impossibilidades individuais foram todas rompidas, né? Nós temos hoje literalmente aquilo que o desfile de papel de alguma forma procurou sintetizar, ser como metáfora, nós estamos vivendo na realidade, né? A gente está literalmente numa grande arca, não sei aonde nós vamos desaguar, e independente de onde a gente vá
chegar, eu acho que quando nós chegarmos é momento de recomeçarmos, né? Mas não retomarmos. É um novo início. Isso. Né? Eu acredito que seja literalmente a Páscoa, esse renascimento, enfim. É uma derivação, assim, né, que eu pensei de ontem para hoje para abordar com você sobre o desfile em 2004 e esse grande desfile, esse rasgo pandêmico, né, de 2016. Olha, João, não que Esse, não é do teu feitio surpreender, mas eu estou muito contente, né, de poder te ouvir mais uma vez, e mais uma vez, literalmente, eu diria pela primeira vez, né, a partir dessa perspectiva, né? Achei fantástico, assim, mas desculpa, tu ias falar, né? é, eu não sabia porque como que funcionaria essa live, né? Não sei se as pessoas querem perguntar. Então, Estamos eu mais estou deixando... acostumados a trabalhar com palestras reais, Isso. presenciais, olho no olho, trocando, porque aqui virou quase que um podcast, né? Um monólogo. Mas eu Não, mas fico bem. então, eu fiquei pensando nisso, porque teoricamente eu teria esse papel moderador aqui, né? Então, tinha uma estrutura mínima se a coisa não fluísse, mas raramente não flui num contexto como esse, né? E o que eu tô aqui seguindo os comentários, né? É uma divisão que eu diria de elogios e êxtase de poder estar te ouvindo e acompanhar esse raciocínio, né? E eu não vi ninguém, se alguém inclusive tiver aí com essa postura, por favor, sinta-se à vontade, né? Mas o pessoal aderindo à ideia, digamos assim, né? Comentários que somam ou que confirmam um pouco a concordância com esse teu raciocínio, assim, em função dessa possibilidade da proposta ou até, de repente, pelo que eu percebi, tocados, né? Se não tinham pensado a respeito, pelo que eu entendi, claramente animados com essa perspectiva, assim, né? Então, É, né, mas caso, se alguém quiser interagir mais diretamente, eu estou sempre acompanhando o que aparece aqui no chat, aqui, né, que o pessoal está comentando, e está eu não entre isso, assim, consigo, elogios. Então, por isso que que eu eu não te digo, consigo então, acompanhar as perguntas que talvez apareçam aqui, é, né? Porque eu fico olhando para você, não, né? eu sei disso, não, mas eu estou sempre com o famoso um olho no padre, o outro na missa, né, mas Ah, então, eu dividiria entre elogios, por exemplo, aqui, ó, brilhante raciocínio, Junacal, né, Paraná, né, nessa vibe aqui, e outras nessa linha de ah, adesão à proposta, vamos chamar assim, né? Ao teu é, conceito aí de. Não é proposta que eu me refiro, assim, mas como tu entendes esse momento e onde ele poderia, se a gente souber aproveitar, ajudar a nos levar, assim, né? Seria um caminho possível, né? eu quando realizei o desfile de papel, eu gostaria que ele fosse um demarcador, né, de fases. Para mim, pessoalmente, foi. A partir do momento em que eu realizei o desfile de papel, um novo mundo se abriu para mim, Uhum. horizontes se expandiram. Infelizmente, eu não fiz aquilo lá para mim. Eu fiz aquilo literalmente como, entre aspas, na sua obra, né, no seu livro, como um cordeiro. Então, Exato. eu acho que vale a pena esse sacrifício, né, para que as pessoas percebam. Né? E algo que eu entendo, observando, fazendo uma análise sobre vários projetos, não apenas os meus, né, mas de Uhum. muitos cineastas, de diretores, de artistas, é que a morte é necessária, né, dentro de um trabalho. A morte no sentido de propiciar o novo, né, a transformação. É você romper com um modelo e criar essa possibilidade totalmente fora da caixa. Então, para mim foi, o mundo, infelizmente, não foi tão significativo, principalmente para o mundo da moda, né, que de 2004 para cá o negócio só piorou. Pior que Tem é. algo que poderia ter melhorado, mas a minha contribuição não foi suficiente. E, de repente, a gente está agora, né, em 2020, enfrentando todos individualmente, mas todos coletivamente, porque estamos todos no mesmo barco, né, esse grande marco. Né? Eu acho que isso aqui é um momento histórico. Né? Muitas pessoas pensam assim, ainda bem que tal fulano não está vivenciando esse momento. Muito pelo contrário, Uhum. eu ser testemunha,
viva, né, de algo que é muito maior do que eu entendo que a humanidade já tenha vivido até hoje, né? Até comparativamente com o dilúvio, né, que foram 40 dias apenas, a gente está Sim. aqui há mais de 100 dias. Então, nós estamos literalmente, cada um, né, dentro do seu containerzinho, que é a sua casa, dentro de um grande barco, que é esse mundo, né, desse Brasil. Enfim, não é um barco que é apenas local, né, é um dilúvio que atinge toda a humanidade. Como é que a gente vai sair disso? Eu acho que esse é o grande rasgo. Então, óbvio que eu poderia, né, eu fiquei pensando que história que eu vou compartilhar com as pessoas hoje, que história que eu vou contar, né? É óbvio que a gente poderia ter pensado sobre abordagens talvez não tão otimistas, né? Mas eu acho que como artista a gente sempre tem que pensar numa possibilidade, né? Numa pergunta, não numa resposta, até porque eu não tenho. Que mundo que nós teremos a partir de agora, né? Será que nós vamos voltar a cometer os mesmos erros, né? Onde nos situamos numa situação como a que vivemos, ou vamos querer mudar? Eu acho que quando as pessoas têm essa consciência, né? E a partir mesmo de você perceber que nós somos insignificantes, né? Eu vejo isso no que as pessoas muitas vezes me perguntam sobre meus planos, meus projetos. Hoje eu Uhum. quero ocupar não eu quero ocupar vazios, né? Eu quero poder estar de alguma forma preenchendo lacunas, conferindo sentido, conferindo essência para outros projetos, para outras pessoas. Porque eu já percebi que tudo que eu, vamos dizer, que eu construí, entre aspas, para o meu ego, né? Tudo que eu construí de premiações, de conquistas, enfim, Uhum. tudo isso é muito perecível, né? Na verdade, a gente tem, hoje tem uma consciência de que as coisas, elas literalmente viram pó, né? Pelo esquecimento ou pela própria natureza do tempo. Uhum. Aquilo que realmente permanece, né? Aí que entra talvez a própria questão do desfile de papel, que o papel foi rasgado, mas a história e a mensagem, a essência permaneceram. Eu vejo que existe a mesma possibilidade, né? Nesse momento. Eu acho que como artista a gente precisa entender que nós não servimos para nada, né? Nós Uhum. estamos aqui para servir. Eu acho que essa é uma grande consciência que talvez esse momento traga. Eu acho que a satisfação e a plenitude que as pessoas podem alcançar é em terem sido felizes, em terem compartilhado, em terem sido amadas e ter conferido amor a alguém também. Então é uma relação totalmente diferente com com todo o pensamento, né, egocêntrico que as pessoas imaginam que os artistas têm, que talvez nós, da classe artística, não apenas da classe artística, mas política, principalmente, né, Uhum. educadores, teriam que ter. Nós estamos aqui ocupando simplesmente um cargo, né? Mas mais do que um cargo, nós estamos aqui para servir, porque esse cargo ele vai desaparecer algum dia, vai se tornar obsoleto, como toda a linguagem, né? Como toda a tecnologia, como tudo que a gente tem em nosso entorno, tende a se tornar insignificante. Mas é aí que entra um grande papel da arte, né? A arte, ela é eterna, né? Na questão da essência. Com Uhum. relação ao suporte, tudo bem. A gente vai ter novos suportes, novas formas de se comunicar, de interagir, mas o importante eu acho que não está nesse, vamos chamar no visível, né? Literalmente o importante está naquilo que é invisível. Então, Uhum. finalizando assim o que eu tinha para imaginado compartilhar no dia de hoje era um pouco esse Perfeito. pensamento, né? Sobre 16 anos depois, como as coisas se encontram, quais são as perspectivas que eu vejo. Eu acho que também sobre esse papel, né? Que todos temos que assumir, né? De servir, né? E não procurar ser algo. Se você estiver servindo para alguma coisa, eu acho que legal, valeu.
Então, João, deixa eu te contar então, contar a todos, né? Porque para ti eu até contei brevemente, mas não com esse adendo que vem agora, né? Quando eu te conheci, então foi bem quase contemporâneo ao desfile, só que foi na capa de uma dessas revistas de moda, eu até brinco, as bem antiecológicas desse tamanho, assim, né? Hum. Uma capa gigante, tinha uma fada Playmobil lá, daí eu falei, mas que diabo que é isso, né? Eu tinha recém assumido a disciplina, na época Fundamentos Psicossociais da Moda, e eu já tinha, assim, em 2 aulas decidido desistir, né? Que aquilo não era para mim, não fazia o menor sentido, eu não tinha a menor ideia de como contribuir, na verdade, nesse sentido, né? Totalmente oprimido, não sei o que eu faço aqui, né? Tô enganando essa gente, eu pensei, né? E ao me deparar com a fada, eu fui saber do que se tratava, e eu sempre brinco, meus alunos ouviram isso à torta e à direita, tem vários testemunhos, né? Que o Junakal me salvou das trevas nesse sentido, né? Porque eu pelo menos entendi algo que dava para fazer, né? Um tipo de batalha que valeria a pena tentar comprar, assim, né? E é o que eu venho feito a partir desta perspectiva desde então, no meu recorte, claro, né? E eu acho que é isso que tu falas agora, que tu reeditas, e tua postura eticamente me parece que é a mesma, embora com a ação do tempo também, quem sabe mais madura, outras reflexões e tudo mais. Mas essa posição do cordeiro, no sentido desse que se sacrifica, mas como meio, como caminho para que outros também possam, de repente, ter acesso, seja a arte que tu faz, a informação que tu tens, sei lá o que tu fazes, né? Mas como tu fala, né? O que quer que eu faça é possível ser distribuído, é possível que sirva a alguém, né? E não necessariamente para o aplauso, que é quando eu vejo quando o raciocínio moda nos consome, a gente acaba virando o objeto, né? E não o servidor, aquele que age. Porque mesmo que possa parecer menor, talvez aos olhos do ego, como tu falas, né? É o que fica, é a história que vai ser contada, né? Não vai ser o objeto, não vai ser sequer o meu serviço prestado, né? Mas o impacto que isso causou na vida de alguém ou de alguns, né? E o que eu posso dizer é isso, assim, né? Eu tenho certeza, né, do meu, né, do impacto da tua obra em mim e de quanto que isso reverberou. Aí para os outros não sei, né? Mas creio que não foram poucos, assim, e que tu mantém firme e forte, né? Eu acho muito bacana isso, assim, essa perspectiva, né? Essa sede de que a partir desse rasgo temos mais o que fazer, arregaçar as mangas e ver o que dá para trabalhar então em prol desse estado. Eu acho engraçado, mas me soa assim, esse estado servil, né? No mais belo, né, que essa palavra pode conter de significado, assim. Eu imagino que você, como psicólogo, você tem que servir a alguém, Exato. né? Você é uma ferramenta para aquela pessoa. Você, se entre aspas, esquece da persona, quem é você, e incorpora, né? Entra na postura, talvez, primeiro da analítica e depois da análise, né? Para Exato. poder, então, ter a entrega, né? A escuta afetiva, a escuta onde a empatia, enfim. Eu acho que nada que a gente tenha e que a gente possa conter serve para alguma coisa, porque aquilo simplesmente vai acontecer junto com você, né? Quer seja talento, quer seja algo que você pode compartilhar. E a partir do momento em que você multiplica, eu acho que tem um efeito muito, vamos dizer, revitalizador, né? Essa possibilidade de você expandir a sua existência, né? Expandir a sua abrangência. É um pouco próximo da eternidade, se a gente pode pensar assim. É como se a gente virasse estrela e virasse luzes que vão iluminar outras pessoas. Então, eu acho que quanto mais eu consigo, nesse processo de expansão, me realizar, mais longe eu vou conseguir brilhar. Então, acho que é um pouco de um fundamento muito simples, assim, né? Pensando até em Perfeito. termos, né, cósmicos, assim. Eu acho que essa capacidade de trocar energia é o que faz com que a energia ela permaneça, né, ecoando. Então, eu, eu hoje, né, enfim, as pessoas sabem dos perrengues, algumas não, mas ninguém conhece a vida de um artista, né? Ninguém Exato. conhece a minha intimidade. Então, eu tenho, obviamente, toda a melancolia necessária para poder ter o renascimento também, a expressão, né, e a conclusão. Porque se eu não tivesse essa introspecção, talvez eu não tivesse respostas.
Então faz parte, eu acho, sim, né, esses momentos, literalmente de altos e baixos. Eu vejo que tem várias pessoas que estão no meio dessa pandemia, né, passando por situações, mas sempre tem uma luz no final do túnel se você procurar a luz, se você entender que as coisas têm, vamos dizer assim, tudo pode vir a se tornar, né? Esse porvir é muito importante. Mas você é quem define, né? A gente tem um livre-arbítrio para tudo. Né? O que nós vamos fazer, né, depois que isso aqui acabar? Eu acho que a gente pode fazer, sim, algo fantástico. Né? Eu, eu acho que quanto mais leve, né, literalmente a leveza, ela é extremamente necessária e importante, principalmente em momentos como esse. Né? E por isso que toda essa linguagem, que nem você fez uma ótima análise do universo lúdico, do onírico, né? Da criança, né? Daquela pessoa que só se reconhece a partir do outro, né? Exato. A criança, ela só se reconhece a partir do outro, ela ainda existe. Então esse é um momento mágico, né? Eu acho que isso é muito, até achei engraçado porque você colocou uma foto minha no anúncio. Uma das pessoas que viu falou: nossa, você não envelhece. Mas na verdade é uma foto muito antiga que você colocou. Exato. Aqui Né? ficou bacana assim o reflexivo, mas realmente, né? Mas a pessoa olhou para aquilo lá e falou, ela achou que eu deveria estar que nem naquela foto de 10 anos atrás. É Uhum. óbvio que eu não estou igual naquela foto de 10 anos atrás. Felizmente, né? Porque eu acho que essa sobreposição de camadas, né, de presentes que eu vou recebendo, né, presentes em todo sentido de presente de tempo, vão fazendo com que o passado ele seja ressignificado o tempo inteiro, né? E eu vou conseguindo entender melhor o próprio desfile de papel, enfim, todas as histórias e as dificuldades presentes que eu passo a partir de análises sobre situações anteriores. É óbvio que tem duas formas de olhar para esse passado, de uma forma melancólica ou de uma forma a ter um entendimento sobre o que ele me constitui, né? E não aquilo que ele me destitui. Então é bem interessante quando aquela pessoa viu aquela imagem e ela falou no sentido assim: nossa, você não envelheceu nada, né? E é óbvio que eu, entre aspas, eu diria que eu amadureci nesse tempo, né? Uhum. Tanto é que muito do que, se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei, talvez eu não visse esse momento agora como um rasgo, como essa possibilidade. Exato. Né? E por ter vivido tudo que eu vivi, eu entendo, sim, que é um grande rasgo, é um rasgo enorme. Ó, Jun, deixa eu só te dizer uma coisa. Tá acabando aqui o tempo, tá? Eu não sei, Tá? acho que a gente encerra mesmo. Para ter o outro rasgo. Gostei da ideia dos rasgos. E eu só queria te agradecer de coração. E tem uma pergunta da Renata Gomes que eu vou inverter para todos nós. Ela pergunta assim: Jun, será que você tem consciência do seu papel na moda brasileira? Eu perguntaria pra gente: será que a gente tem consciência dos nossos papéis, então?